E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípedes, tá? Da disciplina de língua inglesa. Estamos entrando então na nossa quarta semana, né, deste volume 4, ou se você quiser chamar de PET 4, elaborado aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Tranquilo, né, pessoal? Então vamos aqui às nossas indicações, vamos às nossas atividades e logo de cara aqui nas nossas atividades ele já pede para que a gente possa ler o texto abaixo, né? E você pode notar, deixa eu diminuir aqui, que nesse texto abaixo já tem o nosso título, tá certo? Tá falando alguma coisa com relação, é o mesmo título aqui, tá vendo? E nós temos dois textos, né? Nós temos um texto aqui que ele é um texto verbal e não verbal, porque tem a característica das escritas, do desenho, e a gente tem um texto aqui verbal, tá bom? O título, pessoal, ó, esse título aqui, opa, vamos lá, devagar, né? Esse título aqui é o mesmo de cima, tá bom? Então ele deve fazer uma relação entre os dois aqui, tá certo, galerinha? Então vamos ver aqui na nossa língua inglesa e depois a gente vai puxar a tradução, tá certo? O que que significa isso aqui? Então vamos começar aqui pelo nosso título. Já diz assim, logo de cara o título, né? Stay open to new things. Então vamos pegar este quadrinho aqui, vamos seguindo daqui para baixo para que vocês possam entender, tá certo? Então ele vai lá logo no ano, né? 1441. Então vamos pegar pelo esse primeiro quadro aqui, vamos lá. The printing press is going to kill everything. Então vamos pegar agora esse segundo quadrinho aqui, tá? Nowadays, the internet is going to kill culture, ou seja, nos dias atuais, né? Beleza? Então agora vamos ver, depois que a gente leu o quadrinho 1 e o quadrinho 2, vamos fazer uma relação com o que está aqui no nosso texto, tá certo, pessoal? Então, eu não vou repetir o título, porque o título já foi identificado, que é o mesmo para os dois, tá certo? Então nós vamos seguir essa parte toda aqui, ó. Eu não vou nem marcar, porque ele já deve estar grimpado, né? Ele tá junto com a imagem, então fica difícil da gente marcar. Nós vamos nos atentar agora com relação ao texto, tá bom? Então vamos lá. By default, humans are programmed to adapt to new things. It is the skeptical behaviorals and the feeling to lose a war prevents us to do so, but refusing to accept anything no does not mean that it will not happen. If nature has any changed something, it will happen. Your refuse will not stop letting it happen, but your refuse to accept will forbid you to take advantage of the new inventions for your own works. Beleza, né, pessoal? Então, nós fizemos a leitura aí, no caso, dos dois textos. Beleza, então agora vamos para as nossas traduções, tá certo, galerinha? Então vamos ver aqui o que tem o nosso título, aí nós vamos ver o quadrinho 1, quadrinho 2, tá bom? Então, pelo título diz o seguinte: lembrando vocês, pessoal, quando você for fazer a sua tradução, você pode fazer a sua tradução livre, tá? Se você fizer a sua tradução literal, você estará pegando só palavra por palavra, mas aí você não vai contextualizar o significado de que cada uma está passando para vocês, tá bom? Então vamos lá para a nossa tradução. Mantenha as opções abertas. Então vamos pegar aqui para o nosso primeiro quadrinho, né? Ano 1441. Aí, aqui no balão ele diz o seguinte: a imprensa ou a mídia impressa matará tudo. Tá danado, hein? Vamos agora para o nosso segundo quadrinho aqui, tá certo? Dias atuais. Aí ele diz o seguinte: a internet matará a cultura. Viu que uma coisa, desde lá a época de 1441 até o presente momento, as coisas parecem que não modificaram muito, né? Vamos vamos ao texto aqui abaixo, texto verbal, tá certo? Então vamos ao nosso texto aqui, ó. Vou começar por aqui que o título eu já falei para vocês, tá bom? É o mesmo lá do quadrinho. Por padrão, os humanos são programados para se adaptar às novas opções. É o comportamento cético e um sentimento de perder uma guerra que nos impede de fazê-lo. Mas recusar-se a aceitar qualquer coisa nova não significa que isso não acontecerá.
Se a natureza iniciou algo, isso acontecerá. Sua recusa não vai parar de deixar acontecer, mas sua recusa em aceitar o impedirá de aproveitar as novas invenções para o seu próprio trabalho. Galera, aquele caso, né? Inventou-se a imprensa, né? Aquela da tipografia dos jornais impressos de papel e depois criou-se a parte da internet, muito mais ágil, muito mais rápido, né? Então, as reclamações parecem que são as mesmas. Bom, deixa eu aproximar aqui agora que nós vamos falar sobre as questões. De cara aqui, ele já fala logo para você, você pode responder as questões em português, tá certo, galerinha? Então, vamos pegar logo number 1, esse exercício número 1 aqui, ó. Por padrão, os seres humanos são programados para quê? Galera, retorne o vídeo, ouça aquilo que nós comentamos e você irá identificar que seríamos adaptados. E aí? Tem uma parte que fala aqui e a outra parte só mesmo está resmungando, né? Então, você pode observar a relação do segundo texto que você vai encontrar lá a resposta aqui, tá? Por padrão, os seres humanos são programados para quê? Hein? Vocês entenderam lá a parte do texto? Tá certo? Seria, por exemplo, essa primeira parte aqui, né? Ó, tem alguma coisa falando com relação ao número 1, tá bom? Então, vamos aqui a number 2, número 2. Vamos lá, número 2. Número 2 diz assim, ao recusar uma novidade, por exemplo, tecnológica, o que a pessoa pode perder? Bom, está tudo aqui no segundo texto, tá? Então, está tudo aqui no segundo texto. Mas vamos ver aqui a questão 2. Pessoal, é o caso da máquina de escrever, né? Das máquinas fotográficas, tudo é evolução. E aí? No texto tem algo sobre isso, né, galera? Então, eu me lembro aí muitas vezes, lá nos anos 80, me parece que seja uma propaganda da Hamilton Hunt, uma máquina de escrever Olivetti, diz que nunca seriam substituídos por uma tela que falasse, né? Eu me lembro bem disso. Olha o que aconteceu com as máquinas de escrever. Não acompanhou a evolução, não acompanhou a tecnologia, se perderam, né? Então, se perderam, olha só. Então, você tem que acompanhar a evolução. Dá uma olhada no texto, volte, pause, ouça a tradução que vocês vão conseguir entender, tá certo? Opa, tá por aqui assim, né? Vamos lá? Number 3. Número 3. Então, vamos ver aqui a número 3. Analise o texto e a ilustração. É possível concluir que as inovações tecnológicas têm mais pontos positivos ou negativos? Justifique a sua resposta. Galerinha, irá depender muito do ponto de vista de cada um, né? Tudo que é exagero dá um certo tom de fixação, não é assim? Então, você às vezes exagera, tudo que é exagero é ruim, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Um exemplo é o tal do vício aí, tá certo? E aí você vai utilizar uma resposta sua pessoal, tá certo? Veja bem que ele pergunta aqui, analise o texto e a ilustração. Então, você vai analisar a ilustração aqui, tem os textos internos e você pode fazer uma análise com o segundo texto, tá bom? E aí ele pediu o seguinte, é possível concluir que as inovações tecnológicas têm mais pontos positivos ou negativos? Justifique sua resposta. Bom, levando em consideração o ponto positivo, que a notícia, a tecnologia, né, a inovação, ela é muito mais ampla, é mais rápida, tá certo? O ponto negativo, talvez, seja a questão do vício. Mas aí é questão de você poder ler, tá por aqui no texto também, tá bom? E aí você vai poder identificar a condição da natureza ser algo positiva ou negativa, tá certo? Seguindo então, vamos para o nosso próximo exercício, né? Number 4, vamos lá, vou marcar aqui, tá certo? Número 4, ele diz o seguinte, de acordo com a ilustração, qual era o temor demonstrado na fala dos personagens do primeiro quadrinho? Então, o primeiro quadrinho é esse aqui, ó. Tá? Lá ele fala lá no ano de 1441. Tá com dúvida? Leia ou puxa a sua tradução. E aí você vai poder responder o número 4, tá certo? Mas aí, ó, observa a fala lá do primeiro quadrinho, viu, galera? Pega a frase sobre o que ocorrerá e coloque, tá bom? Aí você vai expor aqui, ó. Number 5, número 5.
ele já faz agora, né, sobre o segundo quadrinho. No segundo quadrinho, qual é o temor demonstrado na fala do personagem? Cara, é a mesma coisa. Você vai dar uma olhada aqui, cada um fala algo diferente, ó. Tá vendo? Kill everything, kill trees, tá vendo? O sentido, né? Muito similar. Então vamos lá. No segundo quadrinho, qual é o temor demonstrado na fala do personagem? Pessoal, segue o mesmo aqui, tá? Igual a questão número 4 lá. Basta observar a frase e colocá-la aqui, tá certo? Então, muito bem, pessoal. Agora nós vamos aqui para a questão número 6, tá? Ele, de cara aqui, vamos pegar, deixa eu apagar essa parte, ele fala sobre a estrutura be going to, tanto aqui quanto aqui, ó. Tá certo? O que significa o be going to? Aí você vai fazer uma referência sobre futuro próximo, algo que com certeza pode acontecer, ou então que temos a intenção de fazer. Então, o going to está dizendo isso aqui, tá certo? Aí ele pede logo de cara que você localize, sublinhando e destacando nas informações verbais e não verbais do texto as duas sentenças que utilizam a estrutura verbal going to. E em seguida responda que sentido essa estrutura exprime no texto. Bom, pegando aqui, ó, que sentido essa estrutura exprime no texto, você vai aqui nas duas, aqui, de cara, né? De cara aqui, o que você tem aqui, ó? Ele está dizendo, lá em 1441, que a imprensa ou a mídia impressa vai matar tudo. De certo, é o pavor de ele ver muita coisa que pode estar acontecendo errado, que ele não está concordando. Aqui, nos tempos atuais, os going to, desculpa, o is going to também já tem um pavor de dizendo que pode matar a cultura. Fazendo a ligação dos dois aqui, você tem a relação de morte e a relação de morte. E a relação do pavor dos dois aqui. Tá certo? Beleza, né? Então, recapitulando para você, é algo que vai acontecer. É uma incerteza. Os dois quadrinhos estão dizendo isso. Então, você pega essa frase aqui, ó. Is going to kill everything, que é o primeiro quadrinho, vai colocar lá embaixo. Is going to kill culture. Você vai colocar na segunda sentença. E você vai fazer uma relação das duas. O que é a estrutura dos dois textos, né? Digamos assim, da imagem dos dois aqui, está exprimindo. Seria a expressão seria uma incerteza? Seria o ceticismo? Viu? Já estou quase que montando aqui a resposta para vocês. Tá certo? E aí você vai colocar, escrever aqui aquelas palavrinhas que eu coloquei antes. Pause o vídeo, ouça novamente, e aí você vai entender o que nós estamos falando. Que sentido essas estruturas exprimem no texto? Vou repetir. Seria o ceticismo? Seria uma incerteza? Algo do futuro? Coloca as palavras aí e você vai definir. Tá certo? Então vai um abração aqui do professor Eurípedes. Bye, bye.